Todas as aves têm um maquinário genético para converter um carotenoide da dieta em algum formato de carotenoide convertido. Ou seja, eles conseguem processar essa molécula e transformá-la em outra molécula de carotenoide. E, de fato, todas que a gente estudou até hoje em dia, elas fazem isso. Só que elas fazem isso dentro do olho delas. Então, esses genes que manipulam os carotenoides, eles são ativados em uma região específica dessas aves, que é dentro do tecido do olho. Uma das perguntas é, se todas elas têm esse maquinário disponível, por que nem todas utilizam isso para processar os carotenoides que vão ser depositados nas penas? Então a gente não sabe por quê. O que a gente sabe através desse trabalho é que existe um grupo de aves dentro desse trabalho que eles utilizam mais os carotenoides convertidos na pena do que os outros grupos de aves desse mesmo trabalho. Então, uma das figuras do nosso trabalho, ela apresenta uma relação, um cladograma, uma árvore filogenética da relação entre todas as espécies que foram utilizadas no trabalho. E o que pode ser visto nessa figura é que tem um grupo específico de aves, onde todos os carotenoides que elas estão utilizando nas penas são convertidos. Então, isso mostra que provavelmente algum ancestral comum desse grupo, ele conseguiu utilizar, de alguma forma, esse maquinário para processar os carotenoides, ele foi ativado por alguma mutação, e isso começou agora a permitir que eles depositassem os carotenoides na pena. A gente tem duas grandes hipóteses para tentar explicar a relação entre carotenoides e condição ou qualidade. Uma delas é uma hipótese que a gente chama do trade-off hypothesis, ou a hipótese da demanda conflitante. Então, carotenoides eles são utilizados também no sistema imunológico. A gente sabe que vitamina A é um antioxidante e tem funções imunológicas, e os precursores do carotenoide eles podem ser utilizados para criar moléculas que são utilizadas no sistema imunológico, ou eles podem dar origem a essas moléculas, esses pigmentos que vão ser utilizados com a coloração. Essa hipótese da demanda conflitante, ela tem uma previsão de que a quantidade de pigmentos ou de carotenoides que o indivíduo adquire, ele precisa ser alocado entre essas duas caixas, imunidade ou funções antioxidantes e coloração. Se você adquirir pouco recurso, você tem uma quantidade pequena de recurso para alocar. Então, dependendo de como é a demanda de cada uma dessas funções, se a função imunológica ou antioxidante é muito importante, o sistema desses passarinhos deve utilizar boa parte dos pigmentos para essas funções que são primárias, para manter o indivíduo saudável e vivo. A contrapartida disso é que ele tem poucos pigmentos para alocar para coloração. Então, a hipótese da demanda conflitante, ela tem como previsão de que se o indivíduo consegue pouco recurso, ele não vai ter uma coloração exuberante ou com uma tonalidade muito forte. A outra hipótese é uma hipótese a gente chama de Shared Pathway Hypothesis. Então, é a hipótese da rota compartilhada. E a ideia dessa outra hipótese é um pouco diferente. Então, agora, a questão não é mais uma demanda conflitante entre duas funções diferentes. A ideia é que a produção de carotenoides convertidos dentro desses passarinhos, ela ocorre dentro de um mecanismo celular que é muito importante para o funcionamento das células, que é a respiração dentro das mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são responsáveis pela oxidação. Então, a conversão de um carotenoide da dieta para um carotenoide que a gente chama de convertido ocorre nas mitocôndrias. A ideia dessa hipótese do caminho compartilhado é, se por algum motivo a função da mitocôndria ela é afetada, se o indivíduo está passando por algum tipo de estresse metabólico e as mitocôndrias não estão funcionando bem, ele não conseguiria produzir tantos pigmentos convertidos que ele usa na plumagem. Então agora a gente tem dois mecanismos diferentes. O que é interessante desses dois mecanismos é que no primeiro mecanismo que eu falei da demanda conflitante, se os carotenoides são utilizados de fato para sinalizar a condição, a gente esperaria que a relação mais estreita entre coloração e qualidade dos indivíduos ocorresse com carotenoides da dieta. Na outra hipótese, a previsão é praticamente oposta. A gente esperaria encontrar uma relação mais forte dos carotenoides convertidos com condição, que é o que a gente mostra nesse trabalho. Se a gente não considera o tipo de carotenoide, são as primeiras linhas aqui, a gente não encontra uma associação diferente de zero. Agora, quando a gente considera o tipo de carotenoide convertido da dieta, agora o sinal aparece, ou seja, os carotenoides que são convertidos em vermelho
eles apresentam uma relação mais estreita com condição dentro dessas categorias de resistência parasita e reprodução do que os carotenoides que vêm direto da dieta. Utilizar esses carotenoides convertidos, apesar de ser custoso para um passarinho produzir isso, isso tem um benefício, ou seja, estão sinalizando condição de maneira honesta. Isso é uma hipótese também da década de 80. E sinalização honesta está baseada na ideia de que o indivíduo que produz uma coloração muito exuberante, ele tem um custo para produzir aquela coloração. Então aquilo ali seria um sinal honesto da qualidade dele, porque só os indivíduos que têm boa qualidade ou muito acesso ao recurso conseguiriam produzir uma coloração muito exuberante. Só que agora a gente tem evidência de que, pelo menos nos sistemas com carotenoide, a evidência mostra que provavelmente o que está acontecendo é a sinalização honesta, ela ocorre com esses carotenoides convertidos. Isso é muito interessante, porque agora a gente pode estudar, se a gente estiver interessado em testar hipóteses sobre sinalização honesta em sistemas com coloração de carotenoide, a gente deveria procurar espécies que expressam ou que utilizam carotenoides convertidos. Então agora a gente pode focar mais as perguntas se a gente quiser trabalhar com sinalização honesta, ao invés de trabalhar com qualquer espécie de passarinho, de ave que tenha carotenoide nas penas. A gente sabe, tem um foco melhor agora para responder essas perguntas.